Bom, sejam Você não? bem-vindos. Hoje a gente tem um convidado inusitado aqui. Zé Mazei, músico baixista da banda punk rock Forgotten Boys. E o cara é historiador também. Olá, que Eu beleza. sou minha formação, eu sou músico educador, fiz história na PUC aqui em São Paulo, fiz comunicação social na FAAP, sou músico do Forgotten Boys, mas toco também numa orquestra de músicas do mundo, faço parte de um grupo de palhaços chamado Jogando no Quintal. Porra, já é coisa pra caralho, meu. Obrigado por ter conseguido um tempo aí pra falar com a gente, Zé. Porque Sua agora... agenda, valeu. Não, é porque a minha agenda meio que travou, né? De todo mundo. Ela tá meio que parada, assim. Eu tô meio que ficando em casa. E outra parte da minha vida que eu faço, eu trabalho com marcenaria também. E faz umas facas também, né, Zé? E comecei a fazer facas no ano passado. Muito legal. Zé, aqui é o empreendedor. seguinte. Aqui é o seguinte, a gente é um bando de nerd que a gente gosta de falar de Bitcoin todo dia, o dia inteiro. Mas a gente tem buscado trazer uns convidados especiais com diferentes perspectivas sobre alguns assuntos para ver aonde a gente chega. Então, quando a gente decidiu falar sobre o impacto da crise que a gente está vivendo agora, né, do coronavírus, achei muito legal uma mistura de um músico, de uma banda punk. Acho que você tem uma veia aí meio anarquista, não sei, e que é historiador, né? Então, assim, acho que a gente não fez uma pauta para conversar contigo, mas tem um ponto de partida. É uma pauta mole mesmo. mesmo. De partida, eu acho que é o seguinte. Eu acho que muita gente está fixada na quarentena, né? E quando vai acabar a quarentena, para sair da quarentena e voltar para o mundo normal, e talvez ainda não se deu conta de que esse mundo normal, esse mundo em que as pessoas viviam antes dessa crise, talvez não exista mais, né? Muitas crises, principalmente muitas doenças que impactaram o mundo, geraram impactos sociais, culturais, econômicos, paradigmas foram mudados, né? E acredito que isso vai acontecer também com a crise que a gente está vivendo do coronavírus. Então, partindo disso, eu queria saber o que você consegue trazer para a gente de exemplo de outros momentos marcantes, aí, talvez algum momento de alguma doença aí que impactou a nossa sociedade de uma maneira radical, tanto do ponto de vista social, cultural, econômico, enfim, para a gente poder entender, né, qual a história, o que já aconteceu, né, e o que a sociedade fez, o que os seres humanos fizeram, e o ser humano tem a tendência em repetir comportamentos, e aí depois a gente pode partir para um papo mais especulativo de o que a gente acha que vai acontecer nesse pós-crise aí. Faz sentido? Faz. A conversa que deu origem a isso que eu tive com você pelo WhatsApp lá, por áudio. A gente teve, acho que foi no século VI, alguma coisa, depois a gente confere as datas certinha, primeiro surto de peste negra, de peste bubônica, que foi em Constantinopla e tal, que serviu, por exemplo, para dizimar 40% da população de Constantinopla e favoreceu, por exemplo, as invasões bárbaras germânicas, o que mudou boa parte do que se conhecia do Império naquele momento. Depois a gente tem, quando ela fica famosona, no século XIV, 1345 até 1355, a segunda entrada da peste bubônica, né? Forte, assim, que se espalhou de fato por todo o mundo que a gente conhecia ali, ocidental, pelo menos. O que foi o que eu conversando com o Ivan, de certa forma, determinou essa mudança de estágio que a gente tinha da Idade das Trevas, da Idade Média, para esse renascimento. Por que isso favoreceu? Que eu até falei que não foi numa assembleia que isso foi definido, não é algo que vira imediatamente, mas, por exemplo, você teve que criar alternativas que são muito mais humanas, que têm a ver com a expertise do ser humano, por exemplo, de saneamento na Europa, para poder se limpar e dar atenção para isso e menos atenção para o cunho místico e religioso que tinha. Você teve,
grande massacre do povo judaico na peste bubônica, porque chegaram a acusar eles de serem os responsáveis pela transmissão, que foi, na verdade, a primeira grande migração, quando eles saíram ali de perto de Estrasburgo, foram para a Polônia, no primeiro momento ali, de comunidades judaicas, que eram porque estavam sendo assassinados e escorraçados. Alguns estrangeiros também, se criavam essas teorias. E quando acabou, quando uma pá de gente tinha morrido, você teve uma escassez de mão de obra. Então, você teve uma relação, aí falando de capital, você teve uma relação de preço de mão de obra que encareceu. Você teve a suspensão de um monte de obrigação feudal, como seriam os aluguéis da época e tal, porque as pessoas não trabalhavam, tiveram que ficar em casa numa espécie de quarentena, vamos dizer assim. Você teve que adequar uma série de questões que viraram os princípios primórdios de direitos aí, de você dar para o povo poder sobreviver, porque de um jeito ou de outro é quem faz a máquina, de certa forma, funcionar na engrenagem simples, né? De fazer. Então, essas alterações que aconteceram pós-peste bubônica é uma alteração onde você muda também completamente o que se entendia de civilização de outra maneira, para outra maneira de viver e tal. Nesse caso, ficou muito registrado essa coisa de você ligar diretamente isso a uma ideia do antropocentrismo e do renascimento que vem na sequência. Né? Mas a peste bubônica, ela está aí até hoje, né? Você tem que tomar cuidado dela até hoje. Até aquela roupa famosa lá, que tem aquele bico grande, ela é uma roupa que não foi da época do século XIV, ela foi usada até no século XVII e tal, por causa dessas transmissões, e ela tinha aquele bicão comprido, porque aquilo era repleto de erva, por causa do cheiro de podre que ficava da gangrena das pessoas e tal, que estavam naquele estágio. A outra que a gente teve, que não mudou tanto assim esse modo de ser, foi a gripe Só desculpa, espanhola. só antes de você passar para a próxima, é interessante, você falou aqui de mudança de saneamento, acho que vai dar para a gente fazer uma ponte aí com várias coisas que estão acontecendo nessa crise do coronavírus, né? Eu fui atrás de um livro que você me indicou, Doenças que Mudaram a História, do Guido Levi, e uma parte da história que eu achei interessante da peste negra, né, que você falou do saneamento, que quando o Napoleão estava para invadir a Rússia, né, claro, eles ficavam ali amontoados, né, os soldados do exército, porque com medo de um ataque russo. E a falta de higiene, né, principalmente num período de guerra, e a transmissão do tifo por piolhos, né, foi uma mudança radical, né, porque depois quando eles, enfim, aí eles foram invadir a Rússia, morreu uma porrada de gente por causa da epidemia, voltaram dizimados, mas trouxeram a doença para a Europa, e morreram mais de 200 milhões de europeus na época. E aí foi uma mudança radical na cultura das pessoas em termos de higienização, né, do banho europeu, como eles lavavam, hábito também de lavar as roupas, e também no exército a obrigatoriedade, daí que vem a obrigatoriedade de raspar barba e cabelo, né, para evitar o piolho. Tem algumas coisas, que até uma coisa que deu certo, mas foi pelo motivo errado, né? A coisa do saneamento, de tubular esgoto e o caralho, é porque se acreditava que se passava a peste por causa do mau odor. Então a ideia primeira foi evitar que viesse o mau cheiro. Acabou dando certo, porque se acabava evitando que viesse a parte podre. Mas ainda demorou muito para começarem a entender que o esgoto aberto, a coisa dos ratos, e você permitir, por exemplo, que no fundo de navios mercantes se tivessem milhares de ratos e transportar isso, demorou um tempo ainda para se... A gente está falando de um negócio que a gente está desesperando de ficar alguns meses assim. Tem que pensar que esse no século XIV foram 10 anos de peste. Assim, dizimou, acho que era um quarto da população, né, do mundo. Sem Netflix. Sem eletricidade, né? Bem louco. Cara, TikTok. Tem até um mito, não sei até onde essa história é só um mito, que assim, teve uma série de monastérios que foram dizimados pela peste, né? Até porque se acreditava que tinha que ficar rezando para resolver qualquer problema. E que aí teve um monge que ele ficou meditando em volta de um círculo de velas
se alimentando com cereais e água que ele levou para dentro desse círculo de velas, e ele acabou não pegando a doença, muito provavelmente porque os ratos e as pulgas não chegavam perto por causa do fogo. Né? E aí, só que também foi criado um mito de que você tinha que meditar pra caralho, né? E nessas coisas você vê o resultado que deu. A gente teve a gripe espanhola. Não, desculpa, eu vou te interromper de novo. É que você Pode me falou da interromper. religião e eu acho que dá para falar um negócio interessante. E aí já vou sair da linearidade para ficar interessante o papo. Porque é isso que você falou, que muitos monastérios foram dizimados, né? Ou seja, muitos dos líderes religiosos foram dizimados. Isso gerou uma crise na igreja, né? E o que aconteceu também foi que, concomitante a isso, as pessoas que tinham a fé, né? Os religiosos que acreditavam que a igreja, a fé, a religião poderiam ajudar de alguma forma a curar essa crise, né, a evitar a peste, viram que, porra, não adiantava, fizesse o que fizesse, e isso gerou a igreja não tinha nenhum poder sobre isso. Isso gerou uma descrença também das pessoas com relação à religião. Calma, vou terminar. E aí dá pra gente fazer um paralelo com o que está rolando agora, que acho que é uma esperança generalizada, até dá para dizer no mundo, de que os bancos centrais podem resolver a porra da crise, que é só imprimir dinheiro, que eles vão resolver, que eles sabem como resolver. E me parece que começa a surgir um sentimento de que não é bem assim, de que os caras estão imprimindo, não está resolvendo muito, né? A gente tem uma diferença que esse poder central, assim, desse jeito, por exemplo, você ter 1 trilhão e 200 bilhões de reais colocados à disposição dos bancos que vão emprestar o dinheiro para as pessoas. Isso já foi feito aqui, nesse lugar alternativo que eu estou. Então, assim, tem várias ações que podem ser feitas e que podem ser direcionadas para outros fins e não bancos, por exemplo. Mas esse exemplo deixa para lá. A questão da religião, para além de ter matado uma parte religioso, você tem uma coisa que a pandemia, a epidemia ou a doença, ela tem uma resposta super mais rápida a esses tipos de desconfianças ou ao descrédito que se dá ao tamanho do problema da doença. Porque, por exemplo, quando você fala que o aquecimento global está fudendo um monte de coisa, você fala isso e quem vai se fuder é teu neto. Quando você fala, não, isso não é nada, isso é pouca coisa, porque o tempo de comprovação do real aí, ele é um tempo longo. Com a pandemia, alguém que estava falando, bicho, ela vai chegar e vai matar. O cara falando, você está exagerando. Ela chegou e matou. Pronto, tá aí. Ela não tem esse tempo de respaldo para permitir um certo charlatanismo que ainda vai aparecer de monte. Tem também uma hora que foi assim, quando as pessoas começaram a achar soluções de higiene, soluções pensadas, não soluções vindas do céu, você teve um direcionamento num tipo de crença, né? Você fala assim, peraí, para tais problemas temos que recorrer a outro tipo de ação. Né? Obviamente isso não acontece da noite para o dia, isso é um processo. A peste negra, ela dá esse tempo de processo que vai perdurar por um bom tempo. O Tribunal do Santo Ofício durou ainda por um bom tempo, né? A gente não saiu da Idade das Trevas e tem muita gente querendo voltar, né? À Idade das Trevas. Mas o outro lance que eu ia falar da questão religiosa, que continua fudendo um monte de coisa, quando é para entrar nesses problemas reais, você tem, por exemplo, a gripe espanhola, que isso eu não sei se é de senso comum, mas que não começou na Espanha, tá? Começou nos Estados Unidos, no Kansas. Ela chamou de gripe espanhola, que foi a Espanha quem registrou os primeiros casos no final da Segunda Guerra, e ela foi levada por soldados americanos no final da Segunda Guerra para a Espanha, e de lá se espalhou. Quando ela chegou no Brasil, o Brasil acho que tem uma peculiaridade que está se repetindo agora. Quando ela chegou no Brasil, ela foi dita pelo presidente, que era o Venceslau Braz, que era a histeria da mídia, não se passava de uma gripezinha. Se fez um pronunciamento falando sobre a benignidade da gripe, da influenza. Tá?
o responsável chamava Jaime Silvado, se eu não me engano, responsável pela profilaxia dos portos no Brasil, para conferir a esterilização. Ele era de um tipo de derivado do positivismo religioso que impedia que ele acreditasse em micróbios, por exemplo. Tá? Isso ajudou a espalhar a gripe espanhola pelo Brasil de um jeito bizarro. Tá? E nessa época, quando teve a gripe espanhola, você teve fechamento das escolas, sugestão de isolamento social, hospitais de campanha que viraram estádios que viraram hospitais de campanhas, desculpa, inverti os tratores, escolas, áreas públicas, parques, tudo para conseguir resolver a tal da gripe espanhola, que ainda matou muita gente. O corona está mais parecido como bicho, porque é um vírus, com a gripe espanhola, do que com uma peste bubônica, que é uma bactéria. É outro tipo de doença. Que é outra coisa que está sendo feita de maneira muito equivocada, que é o pessoal enchendo a casa de lisofórmio e comprando Protex na farmácia a rodo, que são antibactericidas para tentar combater uma epidemia viral. São várias questões que têm que ser colocadas em pauta e que vão ajudar a essa epidemia não acabar tão rápido. Ela tem um ciclo mais longo que o da gripe. A gripe ela passa mais rápido, ela dá os sintomas mais rápido e ela cura ou mata mais rápido do que o corona. A gripe, por mais que seja super mutável e caminhe, ela vai partindo sempre a partir de começa a se ver o vírus que está dando e a vacina é feita todo ano e ela é todo ano nova para o pessoal mais fácil de se fuder nela. Então, assim, diferente do corona, que a gente ainda não sabe exatamente como vai ser a questão de ciclos dele, porque ele é uma mutação nova dessa variação do coronavírus. A gente já teve dois problemas grandes, que foi a MERS e a SARS, que são dois tipos de coronavírus diferentes desse, que agora resolveu dar um rolê. Né? O que me incomoda, agora vamos na especulação, o que me incomoda um pouco nas perspectivas, e agora acho que o Trump já passou, acho que para dia 30 o período da quarentena, provavelmente vai ampliar mais quando chegar perto do dia 30. A gente tem de conhecimento como se comportam pandemias. A gente não tem conhecimento exato de como vai se comportar a evolução deste vírus. Né? Então, assim, outra coisa, agora que o mundo está todo grudado, ela está peraí, desculpa. Você falou do Trump, você falou das medidas que foram tomadas na gripe espanhola. Então... Eu falei das medidas do Brasil, que são as que eu sei. Mais tudo práticas. bem. O ponto que eu quero chegar é no impacto disso no poder ou na extensão do poder dos governos, né? Então, a gente viu aí nos últimos anos, né, vários movimentos contra governos, né? Tivemos aí a Primavera Árabe, tivemos aí recentemente um movimento forte no Chile, né? E agora, com essa crise, a sensação que me dá, pelo menos, é que uma grande parcela da população está se colocando numa posição de, bom, papai Estado, diga-me o que eu devo fazer, né? E o que você disser e for necessário, eu vou fazer. Historicamente, né? Quando em períodos de crise, quando uma sociedade se rebela contra um governo, me parece que não há uma ampliação das liberdades e sim um aumento dos poderes dos governos, mais autoritarismo. O que era para ser provisório por curto tempo, por um período de curto prazo, acaba se estendendo para o longo prazo. Tem até um nome isso, né? Efeito ratchet, né? Uma vez que você estende, depois para voltar para trás, o pessoal não vai abrir mão do poder. Fala aí, Alan. Nada mais permanente do que um programa temporário do governo. Nada mais permanente do que um programa temporário do governo. Eu queria falar um pouco disso com você, Zé, e com os bitcoinheiros também, quem quiser falar, porque isso me assusta um pouco, cara. A gente viu aí, claro, a Hungria talvez não seja o exemplo mais comum aí, né? Não dá para comparar com muitos países, mas existe uma
Uma coisa é o governo ampliar poderes e a população resistir, ou, né, digamos assim, bom, beleza, isso é provisório, mas depois esquece, a gente vai para cima. Outra coisa é um sentimento da população dizendo, não, por favor, estenda e o que for necessário, leis novas que forem necessárias para serem aprovadas, impressão de dinheiro, o que vocês disserem está na mesa. Porque também ninguém sabe o que fazer, está todo mundo inseguro, ninguém sabe lidar com a incerteza, então mais fácil delegar isso para um terceiro, né? Servidão voluntária, de novo. Eu acho que tem que tomar muito cuidado com algumas coisas aí. Primeiro porque, assim, dá a impressão de que o povo, ou a população, ou mesmo os manifestos da Primavera Árabe, ou qualquer outra manifestação, tinha uma unidade absolutamente coerente, uniforme, que todos pensam iguais. Você tem alguns exemplos clássicos de revoluções que viraram golpes e golpes que viraram outros golpes em cima de golpes, né? Afinal, lembre-se que em 1964 foi prometida pelo general Castelo Branco a eleição em 1965 no Brasil, né? Então, essas coisas tem que tomar só alguns cuidados. Outra coisa é uma manifestação contra governo, qualquer governo, acho que é uma coisa. Uma manifestação contra um tipo de governo é outra. Uma manifestação contra ações do governo ainda é outra. Tá? E uma manifestação no sentido mais revolucionário de troca de governo, acho que também tem que separar. Porque senão Perfeito. a gente começa então. A gente começa a jogar tudo no mesmo balde e a gente não pode esquecer que o governo não vem do nada, né? O governo é feito de pessoas que estudaram nas mesmas escolas que a gente, que caminharam em lugares parecidos e que conviveram com problemas e com coisas boas do mesmo jeito. E que a gente tem uma questão maior, que a gente está construindo uma sociedade baseada principalmente na competição e na competição econômica e na acumulação e no bem-sucedido, que não tem como você ter uma sociedade pautada por egoísmo que não crie governantes egoístas, porque eles são fruto disso. Eles não vêm de nave espacial e caem num lugar. Eles são os nossos colegas de escola. Tá? Eles são vindos de um lugar, de algumas escolas que colocam colegas, boletim. não amigos. Alguns eram até amigos, cara. De alguns, porra, vamos falar de Roberto Alvim, era meu brother, passei madrugadas com ele. O cara virou um nazista, porra. Mas assim, eu tô falando assim, que incentivam isso, como por exemplo, de colocar boletim e ranking de aluno no mural público, cara, da escola. Eu duvido que você crie uma pessoa, no geral, que não tenha um sério problema com competição aí. Saca? Nesse sentido, assim, a gente tem uma sociedade onde a educação está voltada... Vamos especular. Você não acha que... Vamos, assim, ok, você tem toda a razão, vamos separar as coisas, mas você não acha que essa história do Covid está sendo usada politicamente Primeiro, de alguma maneira? Eu não acho que não tem como nenhuma história ou nenhuma conversa ser excluída de uma ação política. A política é simplesmente viver na sociedade e tal. Conversar com vocês sobre isso é uma ação política. É uma situação absolutamente política de todos nós. E não precisa necessariamente que todos nós estamos no mesmo tipo de posição política. Eu acho que essa separação de falar assim, não, eu sou apolítico e tal, não é. Você só não sabe que você tem... Não ser uma política bizarra, assim. Não é bem por aí que funcionam as coisas. O ponto, por exemplo, vocês estavam falando anarquismo. Vamos falar de anarquismo. Eu fiz parte do grupo de estudo aqui que chamava Instituto de Cultura e Ação Libertária, que era um instituto anarquista que era da turma da editora Imaginário. Tinha o professor Eduardo Valadares, que era o cara que coordenava, que é o livro que editou todos os livros dos grandes anarquistas aqui no Brasil. A editora que editou todos os livros dos grandes anarquistas aqui no Brasil. E a gente tinha reunião semanal e tal. Um dos grandes anarquistas representantes lá era um cara chamado Cláudio, que ele simplesmente, isso era em 97, ele não tinha RG. Ele morava só em comunidade, ele não era uma pessoa que vinha de uma família pobre, mas ele de fato abdicou de fazer parte deste mundo
de sociedade e tal. Assim, o cara não tinha RG, não tinha conta no banco, ele não era impressionante. Assim. Não fazia parte do gado. Não fazia parte de forma Skin nenhuma. in the game. E olha que louco. Ou não, né? O Skin não tava no game. Então, esse é o cara que jamais diria que ele é apolítico. Ele jamais se colocaria nessa posição. Isso era uma postura absurdamente política e uma postura que dá para entrar em algumas das vertentes do que seria o anarquismo, que também não é um plano de governo ou um plano revolucionário com o objetivo de fato implantar. O anarquismo, você pode ter uma veia mais poética dele, que é uma coisa de caminhar em direção ao não lugar, né, à utopia. Ele estaria numa espécie de horizonte, cada passo que você dá um passo igual para frente, né? Então ele funciona como uma eterna vigilância, uma eterna busca, uma eterna conquista por algo melhor e tal. Nenhum anarquista que se preze pode achar que chegou a um lugar definitivo como sociedade. Tá? E mesmo quando vivo, o anarquista não para de tentar criar ou produzir ou ser até que chegue o horizonte dele, que é a linha final da vida. Essa é a parte poética do anarquista. Tá? Aí você tem os movimentos anarquistas. Assim. Você tem um que foi paralelo com a Revolução Russa, que eram os anarcofuturistas. Esses eram os caras que tretavam com todo mundo. Só que aí, talvez seja o anarquista que o pessoal não acha tão legal. Era o cara que botava bomba em igreja, é o cara que queria queimar tudo que é velho, e a partir do momento que você ficasse velho, você tinha que parar de fazer qualquer coisa e desistir. Porque nada que é velho é bom. Nada que conserva é bom. Nada que acumula é bom. Tá? Bem coletivistas esses anarquistas, hein? Não. Aí que tá. Anarquismo não necessariamente é coletivo. Né? Nesse caso... Não, eu acho que não deveria ser, né? Mas acaba sendo porque as pessoas têm a natureza coletivista. Ao mesmo tempo, tem uma coisa. Quando você não quer acumular, você é contra a acumulação, isso é uma postura absolutamente coletivista. Tem uma das historietas anarquistas que é assim, um anarquista entra num teatro lotado com uma bala de saquinho na mão. Só um anarquista ia perguntar se todo mundo quer dividir. Porque ele é contra a acumulação. Isso é super coletivo. Por isso que é difícil você predeterminar, por causa de um ismo, todos os comportamentos de uma pessoa. Mesmo quando o pessoal adora falar esquerdista, comunista, ou liberal, ou fascista, ou nazista, você determinar absolutamente todos os comportamentos desse ser humano através disso, eu acho bizarramente impraticável, e sempre que você cria uma unanimidade no determinismo, você é um pouco fascista, ou pelo menos um pouco autoritário, sabe? Então, assim, se você quiser abrir, o anarquismo estaria mais para uma filosofia política, né, do que para uma ciência política. Se você abrir, ele tem muitos campos de interpretação. É tantos campos de interpretação que você consegue juntar. Se tem uma coisa que anarquista não é capitalista, porque não é a favor da acumulação. Mas você consegue abrir tanta filosofia que hoje em dia tem os famosos anarcocapitalistas, que, pelo que eu entendo, é alguém que tenta achar alternativas por uma certa amarra no modo de econômico que o mundo circula. Por isso se coloca como um anarquista que tenta quebrar um pouco dessa amarra, dessa corrente econômica. Zé, você já ouviu falar num negócio chamado Bitcoin? Então, eu já ouvi. Chuta quem me contou. Uhum. Inclusive insistiu para eu comprar Bitcoin, mas na época eu não tinha um puto, senão eu até tinha comprado. Porque, afinal, não, tudo bem. Se você comprou ou não, você não precisa contar pro pessoal. Mas você pode contar pra gente depois. Mas eu quero falar no sentido de que o Bitcoin é uma forma que os anarcocapitalistas, né, bolaram para conseguir fechar essa matemática, entendeu? Eu consegui criar um sistema autossuficiente, autônomo, enfim, que não pudesse ter interferência humana e não pudesse ser mudado por interferência humana, enfim, uma autoridade não pode mudar, entendeu? Então, a ideia é criar um sistema que as pessoas, por interesse econômico, por sobrevivência, queiram fazer parte de uma forma cooperativa e não necessariamente coletivista, entendeu? Eu entendi, então, mas o ponto que eu estou falando é esse. A filosofia anarquista, ela tá ampla, eu acho que tá perto do que eu estava jogando no ar, que é uma certa maneira de você quebrar uma amarra econômica onde você está preso,
o que é uma luta que daria para entrar nesse lugar. Onde eu quebrei isso foi só numa questão do que virou a ciência filosófica do anarquismo, a ideia de que você compra uma coisa para você, ela tá fora de uma ideia anarquista. Entendeu? A ideia de compra de acumulação, tipo, eu fazer uma pilha de alguma coisa que eu vou usar para minha sobrevivência. Não, o anarquista faz uma pilha de alguma coisa para usar na sobrevivência do todo. Não, Não tô dizendo ninguém precisa também concordar discordo, com mas- isso. Eu não conheço esse anarquista. Ninguém precisa concordar com isso. Não, é que Fala isso aí, seria Dom, um fala aí. anarco-comunismo, né? Não, mas então, tem- aí que tá. O Um paradigma anarquismo... em que o anarquista ele se anarquismo- vê como uma parte de um coletivo. Ó, Alan, é o que você anarquismo- tem anarquismo de esquerda e anarquismo de... Gente, Não, ia vamos falar só um por comentar o vez. Fala aí, seguinte. Becas, fala aí, Becas. Ia comentar só o seguinte, é que tem anarquismo com viés de esquerda, mais aquele pessoal da década de 80, e um com viés de direita, tipo anarco-libertário, anarco-capitalista. E eu acho que o ângulo que estamos aqui a falar, nós falamos muito e muitas vezes dos anarcocapitalistas, que é um pouco mais talvez a onda perto daquilo que tipicamente pomos no canal. Aqui estamos vendo um ângulo do pessoal que vem com um anarquismo diferente, mais de esquerda, que também é interessante de escutar, não é tanto a nossa linha, mas eu acho que é interessante e é uma área que eu sei muito pouco, na verdade. Eu, na verdade, não consigo entender como é que a anarquia ou a ausência de um governo culminaria num coletivismo entre pessoas, entendeu? Tá, Sem uma figura autoritária e... De novo, só aquele pautasse. negócio que eu falei. O anarquista não pretende chegar num fundo de sociedade anarquista nesse lugar. O que eu estou dizendo é, eu acho que o anarquismo como fundamental, ele não seria nem comunista e nem um anarquismo capitalista. Tá? Perfeito. Se você está falando de anarquismo, Seria individualista. você tá quebrando este sistema. Aí você tem esse tipo de leituras que eu estou falando. Eu não me identifico como uma pessoa que fala assim, nossa, eu sou um anarquista e a partir de agora todos os meus comportamentos serão nesse sentido. Claro. O que eu estou problematizando aqui com vocês é exatamente isso. Achar que algum desses ismos, anarcocapitalismo, anarcocomunismo, comunismo, socialismo, te satisfaz como identidade, como gaveta ou como postura em relação ao mundo, eu acho que isso é muito pouco anarquista. Porque a partir desse instante você para de fazer aquele olhar que eu falei um pouco mais poético de caminhar para o horizonte. É Vira um assim, sistema, né? Então montamos um sistema que simplesmente se tomar conta de todo mundo é a nova forma de poder, é o novo sistema. É coletivismo de qualquer jeito, é governo. Vira uma tentativa ainda em processo de se tornar isso que em processo era lutar contra o maior. Aí que entra o Bitcoin, entendeu, Zé? Aí que entra ele, que ele é um governo sem governante, entendeu? A questão maior entra assim, se o Bitcoin vira o essencial da moeda de todos que sobraram, vamos lá, teve uma bombona, sobrou a turma do Bitcoin, só. Então, só tem a turma do Bitcoin. Tá. Aí você começa a ter um probleminha, meios de produção, você começa a ter aonde usar esse Bitcoin, da onde ele partiu, para onde ele vai. Eu não entendo muito Bitcoin. Sobrou. Se ele sobrou, quer dizer que ele está sendo usado, não quer dizer? Não, mas pensa assim, acabou, o sistema capitalista acabou. Você não tem mais. Sobrou o Bitcoin. O Bitcoin, eu não sei exatamente. O sistema capitalista não. O sistema autoritário, centralizado de controle do sistema financeiro. O sistema. Você destrui o sistema financeiro. Isso você não paga nada, você não cria nada, você não produz nada, porque você não tem como ter insumos para nada. Tá? Sobrou essa moeda que está à parte. A moeda sozinha não é algo. A moeda só é algo quando o mercado a usa como algo, entendeu? O mercado a precifica, o mercado dá utilidade para a moeda. Então, como que ela escapa do mercado? É a produção que tem valor, não é a moeda. Sim, então, mas como que ela escapa do mercado? Sem mercado ela existe? É uma pergunta. Fala aí, Dom. Não, ela só existe por causa do mercado. Ela só existe por causa do mercado. Fala aí, Dom. Eu entendo a visão do anarquista dos anos 80, tal, ou até o anarquista antes do Bitcoin, talvez, porque a moeda fiduciária ela é atrelada ao sistema, ou seja, toda moeda, todo tipo de moeda, ele é atrelado ao sistema. Então, se você tem, mesmo que você tenha poucas, é tipo aquele anarquista vagabundo, né, que vai pra rua, que decide tipo se largar de tudo, porque se ele quer ter uma casa, ele tem que pagar
IPTU. O cara não quer pagar IPTU. Se ele quer gastar dinheiro, ele tem que ter uma conta bancária. Para isso ele precisa RG, ele não quer ter RG. Então o que ele tem que virar. Na sociedade hoje em dia, né? Ele tinha que virar vagabundo. Tipo, tinha que ir pra rua, tinha que se virar de outra forma. Igual o amigo do Zé que cancelou o RG. Exato, mas ele não vivia na rua e ele tinha não uma na rua, ação em muito comunidade. grande. Aí ele tinha que Tem que viver numa comunidade paralela. Tinha que encontrar pessoas de cabeça parecida e geralmente vão ser jesuítas, comunistas, pessoas que pensam, né, no ajudar o próximo, né, digamos. Coletivistas de bairro, né, pessoal, não um coletivismo esse tirano, né, que a gente vê institucionalizado. Pessoas de bem. E o Bitcoin é o que ele traz uma possibilidade desse mesmo cara fazer isso, ter essa posição revolucionária, se desligar do sistema e ao mesmo tempo se ligar a um sistema voluntário, sistema totalmente voluntário, que ninguém te obriga, pacífico, ninguém está te obrigando com uma arma na cabeça, ó, você tem que estar nesse sistema, senão você está fora da nossa sociedade. E você pode entrar então nesse sistema. Claro que é um sistema que ainda é muito jovem, a gente ainda está entrando numa era da informação, né? As pessoas não são todos, o celular tem uma penetração ainda muito pequena na sociedade, mas cada vez maior, né? Também nas pessoas mais simples, como você fala, ou seja, agora a galera que está com o Bitcoin, como é que ele vai vai passar esse Bitcoin adiante? As pessoas mais pobres, hoje que não tem Bitcoin hoje, vão simplesmente desejar ter Bitcoin, vão querer ter aquela moeda para poder utilizar ela no mercado. Isso né, se der, né, a visão aí que a gente tem de que o Bitcoin possa servir como uma moeda global desvinculada de qualquer tipo de autoridade central. Então, eu acho que aí que entra, né, o negócio é que é voluntário. Essa acho que é a grande palavra-chave do Bitcoin, né? O que ele traz é uma ferramenta voluntária para você se desprender aí das amarras. O mercado faz ele acontecer, é isso que eu estava falando. Isso, que veio do mercado veio de baixo para cima, digamos. Parece que é de cima para baixo, mas é meio que de baixo. Tipo, não é da. Não, eu acho que ela é de baixo para cima do ponto de vista. O em cima seria o governo. O que ela pode ser voluntária, porque você tem o desejo de participar, passa a se voluntariar a participar. Ela não é exatamente voluntária, porque o voluntário ele não precisa de fato ter alguma coisa para entrar nesse jogo, como por exemplo dinheiro. Você precisa ser um voluntário com um pouco disso, pelo menos, para transformar isso. Esforço, trabalho. É como você pode trabalhar. Cara, tem gente que trabalha bastante e não vai ter dinheiro para comprar o Bitcoin porque você não vai trabalhar para comprar, você vai trabalhar para comer. Não, você entendeu o que eu quis dizer, cara? Que assim, você precisa comprar o Bitcoin. Não. Com o seu trabalho. Hoje Você compra dólares com o seu trabalho, reais com o seu trabalho. Tudo bem. Eu entendi. Eu tô dizendo que coisa. Sim, já tem gente desejando ter o real, sabe? Desejando ter o dólar. Isso não necessariamente. Seguinte, vou até fazer uma propaganda aqui da instância do Bitcoinheiros Pay, que é o processador de pagamentos em Bitcoin. Por exemplo, se vocês tivessem isso no site, por exemplo, do Forgotten Boys, qualquer fã de vocês poderia fazer uma doação em Bitcoin, ou poderia comprar um CD em Bitcoin, ou poderia escutar música e pagar em Bitcoin, entendeu? Você não precisaria pegar dinheiro e comprar e trocar por, entendeu? Sim, entendi, perfeito, muito obrigado, isso esclareceu muito. Você troca cabeça. por bens moeda, você trabalha por ele ou você compra ele. Sim, eu não tô brincando, esclareceu, tenho muita dúvida, os Bitcoins... Se você quiser, a gente te ajuda a instalar no site com o maior prazer dos Forgotten, no mínimo um botãozinho ali de doação voluntária ali, a pessoa só voltar uma coisa, Ivan, que eu acho que tem um problema geral, e eu acho que isso é um problema de educação geral também. Você falou um negócio assim, agora que tem a crise, as pessoas correm para o papai Estado, né, essa coisa assim. E a gente fica com essa impressão de que é o papai Estado que está gerando alguma coisa ou nesse sentido e tal. Enquanto o Estado, o que eu gostaria dele aqui agora, é como um lugar centralizador da informação para você não correr menos riscos possíveis. Eu espero que isso o Estado... é a pior coisa que pode acontecer. Calma. Então, deixa eu terminar. O que eu acho que é o problema
é aí que tá. O Estado tem que buscar esta informação. Centralização que eu estou falando é, por exemplo, a gente tem um organismo que divulga números ou que cria a plataforma de como você tem que se cuidar. Exato. O problema é que aqui, por exemplo, aqui nesse mundo paralelo, o problema é você ter esse representante do Estado e buscar essa informação nos lugares de pesquisa, nos lugares onde essa informação ela independe de interesses Como você confia? É impossível isso. Então, assim, eu não estou dizendo que o Estado está fazendo isso e não estou dizendo que eu acho bom a centralização da informação de forma geral. Eu estou dizendo uma centralização na divulgação oficial de algum dado ou, por exemplo, que seja de uma cartilha de como se portar em relação a isso. A gente está Mas quem define isso? Então, aí que tá. Você tem N grupos de pesquisa que você tem que acabar confiando. É o motivo de você tomar uma Novalgina, sei lá. Que é quem definiu que aquele remédio funciona para dor de cabeça. E você acreditou. E você toma e aquilo funciona. Então, ok. Eu tô falando, se você centralizar mas o Estado não me manda tomar a Novalgina, eu sei, entendeu? Mas é uma ação voluntária. Tô bem, eu sei, mas o Estado pode falar. Se você tomar o ibuprofeno com sintoma de corona, pode dar ruim. Não, mas eu diria mais. O Estado não tô dizendo que ele tem que te regulamenta... obrigar a fazer nada. Não é isso, não está em pauta. Não tem que te mandar fazer. Eu estou dizendo que o mesmo lugar que gera a confiança na Novalgina é o que tem que gerar a confiança nessa informação. Mas não é nem esse lugar que me fornece a Novalgina. Eu não acho que é o Estado que me gera confiança na Novalgina, entendeu? Não é. Eu entendo não é. que ele tem Anvisa e tudo mais. Desculpa, eu me expressei mal. Quem gera confiança na Novalgina são centros de pesquisa, não é o Estado. Beleza. De jeito nenhum. Eu estou dizendo que, assim, só que quem me gera a Novalgina também não é o Estado e nem o centro de pesquisa, hoje em dia. Entendeu? Quem é? Não, você compra de N fabricantes, genéricos e o caralho. Você tem um monte de coisa. Só que a fórmula, a origem do negócio, quem me gerou foi um centro de pesquisa que agora a gente acredita nem vai mais tentar saber de onde veio. O problema aí, que eu diria maior, é você ter um Estado que controla e regulamenta quem pode desenvolver e quem pode distribuir e se aprova ou não determinado fármaco. Isso é uma decorrência e muita natural. gente tem falado que isso tem sido um problema, por exemplo, para ter uma reação... Por exemplo, teoricamente, né, idealmente, se todos os laboratórios estivessem competindo em igualdade, sem regulamentação do governo, sem privilégios, e estivesse produzindo vacinas ou pudesse se preparar com antecedência para isso que a gente está vendo hoje, talvez a gente já teria vacina. Como você precisa de autorização para desenvolver, você precisa que o Estado autorize, que você pesquise, que você faça testes, enfim, não rola. Ivan, eu não sei, eu vou até dar uma pesquisada nisso e depois falo com você. O Bill Gates começou os testes no laboratório dele, com uma vacina. Que, a propósito, o Bill Gates foi quem, em 2015, num TED Talks qualquer, alertou sobre a porra da pandemia que poderia existir, que viria provavelmente. E esse vírus do corona, ele é monitorado desde 2016. É bem crítica com relação a essas atitudes. Tudo bem, vou te falar... eu não estou defendendo ninguém. Eu tô dizendo que, tudo bem, eu só estou te falando para você saber qual é o viés. Eu estou dizendo que eu não sei, por exemplo, se ele teve agora uma autorização do Estado para ir atrás dessa vacina, se ele está fazendo esses testes. Essa foi a levantamento, porque é a única pessoa que está fazendo agora um teste de vacina. Deixa eu falar uma coisa que eu soube recentemente. Desculpa te interromper. Deixa eu falar uma coisa que eu vi agora recente em relação a isso que eu estou falando do controle dos governos, né, de permitir ou não o desenvolvimento. Nessa crise agora que a gente está vivendo, quando a Alemanha já tinha testes avançados para testar o Covid, né? Os Estados Unidos ele recusou a compra desses testes porque não tinha, enfim, não autorizou. Então priorizou regulamentar ou priorizou o privilégio com determinados setores aí da indústria farmacêutica a comprar esses testes da Alemanha para colocar na sua população. Então, é desse tipo de coisa que a gente está falando. Mas deixa eu posso fazer uma pergunta ainda mais provocadora aí para os libertários aí, anarcocapitalistas, que é... Só um parênteses, Ivan. Essa informação que você deu, por exemplo, a gente tem que lembrar que seja no governo, a estupidez ela é uma coisa que está aí, no ar e de forma bem dividida. A ação do governo da Coreia do Sul, por exemplo,
independente de gostar de governo, particularmente eu, José, eu não gosto de governo, nem fudendo. Eu queria muito menos imposição na vida, principalmente individual do ser humano, vinda do governo. Eu, José, mas eu não gosto de ficar me colocando numa das gavetas de ismo, porque isso me traz um monte de outras bandeiras que não necessariamente eu concorde ou queira ter opinião sobre elas. Tá? No máximo assim, que seja um individualismo, né? Se for para ser um ismo... O governo e o individualismo tem um texto do Oscar Wilde que ele fala que o individualismo é acreditar e gostar do indivíduo. Não é diferença do egocentrismo, que é acreditar e gostar só do seu indivíduo. Sim. Gostar do indivíduo é gostar individualmente egoísmo de cada virtuoso. é gostar individualmente de cada ser, sem transformar eles em grupos. Por exemplo, vocês são essas 4 pessoas que estão aqui, vocês não são os bitcoinheiros. Se eu for um individualista, cada um de vocês tem o seu indivíduo. Mas só terminando o ponto lá que eu comecei. A Coreia do Sul, o governo da Coreia do Sul, eu não sei exatamente como funciona o governo lá, tá? Talvez eles tenham N ações terríveis. Sei lá, deixaram existir o K-pop, elas são terríveis. Mas, por exemplo, eles é o lugar que está tendo a menor porcentagem divulgada, e aparentemente sim, de mortos, porque eles centralizaram a coisa dos testes e eles fazem, acho que eram cerca de 15 mil testes por semana. Estão testando todo mundo. Então, eles estão conseguindo ter um acompanhamento e foi o lugar que mais rápido fez a famosa achatamento da curva. Né? E no instante que eles abriram um pouco a quarentena, começou a subir a curva de novo, eles fecharam de novo. Mas bem complicada essa situação. Eu só dei um exemplo de um governo que teve uma ação boa. Eu continuo não gostando de governo. No mundo global aí, né, eles vão ter que se manter, então, ilhados anos, porque eles vão estar todos, se eles achataram a curva tão rápido, não tem aqui o que chama de imunidade do rebanho, né? Sim. Então tem vários aspectos aí que é complicado, não é uma coisa tão simples de chegar. Acho que justo em casos de pandemia, a questão individual, né, de cada um acho que é o mais importante. Não, se a gente tentar colocar uma solução estatal, ela termina talvez adiando o problema, ou talvez até, sei lá, de repente essa galera que hoje está tipo saindo dessa, se ilhando, tal, amanhã é a mais vulnerável à segunda cepa, a segunda. Por exemplo, não sei, a gente não tem como saber exatamente como é que vai reacionar, vai se mutacionar esse vírus, né? O que vai acontecer daqui a 5, 10 anos. Eu só sei que eu não quero que o Bill Gates me coloque um chip para dizer se eu estou vacinado ou não, ou se eu já tive a doença ou não. Isso eu tenho certeza que eu sei que eu não quero. O resto... também não quero. Mas eu colocar nem sei, só nos novos, só nos que nascerem a partir de 2021. Essa coisa eu não vou entrar nisso, não porque eu não tenho conhecimento sobre isso para falar. O que eu quis dar de exemplo foi assim, é uma ação que é o que foi indicado como exemplar, que é uma coisa de testar todo mundo para você saber aonde você tem que agir e atuar. Você fez uma coisa que exatamente é onde entra o problema. Essa futurologia de tentar prever o que vai acontecer com esse vírus, ou se essa população, essa ação foi errada porque estará menos imune, ou certa porque vai ter uma vacina, seja do Bill Gates, seja do Alberto Seabra, seja de quem for, que imunize essa população, e eles acabam tendo menos morte agora e vão estar imunes à segunda cepa. Então, assim, a gente tem uma brincadeira de especulação aí e que é legal fazer, conversar com os amigos, tomar um drink, mas ela tem pouco efeito prático. Sim. Alan, você queria falar alguma coisa? Eu queria falar que tem 2 problemas para mim, que partem, obviamente, do meu viés anti-estatal, que é o seguinte: o Estado ele é muito complexo e não consegue precificar as coisas. Assim como ele não consegue precificar o preço do dinheiro, então ele acaba inflando a nossa massa monetária de forma arbitrária, ele também não consegue precificar. Ninguém. A única pessoa que consegue precificar alguma coisa é o indivíduo na hora que ele está fazendo uma troca. Enfim.
E como o Estado não consegue precificar nem o preço do vírus, nem o preço do lockdown, nem o preço de deixar o pessoal morrer, a gente acaba padecendo de uma doença que é pior do que o problema do lockdown, que é uma doença chamada dívida. E essa doença a gente já é uma doença que a gente já está trazendo e que, se a gente parar, ela começa a matar mais gente. Então, como a gente não se preparou para não ter dívida, a gente não se preparou para ter um mundo que funciona com dinheiro duro, verdadeiro, a gente tem uma doença que, se a gente para uma semana, o mundo começa a apodrecer. Esse é um problema super foda, e ele entra numa coisa muito louca, que é muito parecido com o problema humanitário que a gente tem com o vírus, que não é econômico só, né? É falta de preparo em várias coisas. Você tem, cara, assim, não é brincadeira, você tem exatamente esta região fazendo um monitoramento desse vírus, obviamente, não pelo Estado, quem fazia isso era cientista, tá? E que está avisando que vai dar merda desde 2016, tá? Assim como sugeriram, por causa de poder voltar mutado, a porra do outro coronavírus, que é a MERS, que veio nos camelos e não se diminuiu, e também não se tentou fazer uma imunização ou uma pesquisa específica para, de fato, acabar com esses vírus no camelo. E ele continua sendo vendido a rodo. Então, assim, esse lugar está avisado, a região de Wuhan, na China, era monitorada, o médico, vamos xingar o Estado, o médico foi silenciado pelo prefeito de Wuhan, que começou a falar dos primeiros casos dessa variação do corona. Ele morreu de coronavírus, esse médico, e o prefeito de Wuhan depois foi lá e pediu desculpa, porque devia ter ouvido antes. Porque lá já era uma coisa, os caras falando, mano, aqui tem esse bichinho, que todo ano ele aparece um pouquinho. E pode dar ruim. Tanto é que até, eu acho que o nome mesmo do vírus, né, virou SARS-CoV-2, né? Se eu não me engano. A doença é a Covid, né? A natureza do vírus é o corona, que é porque ele parece uma mamona, né? Se ele fosse descoberto aqui em Bauru, ia ser mamonavírus, não coronavírus. Porque ele parece uma coroinha, né? Sim. Uma bolinha de espinho e tal. Então, eu acho que tem... Mamonas assassinas. É bem isso mesmo. Cuidado que daqui a pouco vem a teoria da conspiração dizendo que eles já sabiam. Deixa eu fazer uma pergunta um pouco talvez filosófica aí. Os libertários, né, falam muito do NAP, né, o princípio da não agressão. Como é que fica, Alan, o princípio da não agressão? Como enforce, como garantir que ele vai ser respeitado numa situação em que basta você estar na rua respirando para estar com a possibilidade de agredir o outro, né? Porque você sabe que o vírus existe. Oi? Uma vez que você sabe que o vírus existe. Ele não é airborne, né? Ele é droplet. Então, uma pessoa que respeita o princípio de não agressão tem que manter a distância das outras pessoas. Não, mas como de forma que você voluntária. Que essas... Claro. Não, você não enforce. Se você sabe que você tem o vírus, no momento que você sabe, aí você numa sociedade da consciência. Sua moral te enforce. A sua moral não te enforçar. Na verdade, o vírus foi feito para fazer o que ele tem que fazer, né? Ele vai matar quem ele precisa matar, seja agora, seja daqui a 20 anos. É verdade, ele não tá nem preocupado com isso, né? Ele não tá. Vamos com calma. Numa sociedade ideal. Não, peraí, desculpa, Zé. Alan, numa sociedade ideal, mas no mundo que a gente vive, tá? Na utopia. Exatamente. No mundo que vivemos, infelizmente, como lidar com esse tipo de situação? Porque a maioria não vai usar máscara. No mundo sem a questão autoritária, você quer dizer? Você quer saber o viés não autoritário? É uma pergunta. No mundo sem um governo que diga vocês têm que usar máscara, vocês têm que ficar em casa, como funcionaria isso? Funcionaria hoje? Não funcionaria. Eu imagino que o vírus não teria chegado, né? Mas se tivesse chegado nessa situação... É verdade, porque não teria esse laboratório aí de Wuhan para criar esse vírus, para começar. Mas se tivesse chegado, é uma questão voluntária.
entendeu? Você sai de casa sabendo que você está correndo um risco. Assim como você sai de casa sabendo que você pode ser atropelado, entendeu? Você não pode dar para outra pessoa... Estou falando uma questão filosófica. Você não pode dar para outra pessoa a responsabilidade de não sair de carro porque ela pode te atropelar, entendeu? É isso. Perfeito. E o vírus é um agente aí da natureza. É como você falar, não, agora o governo vai impedir os... Chuva. Chuva, exato. Eu ia falar um acidente natural. Um acidente natural. Tipo, não adianta. Ele acontece, ele tá aí. Ele acelera um monte de processos naturais. Esse vírus, inclusive, até parece que foi criado por empresas de seguro de saúde, porque ele, né, é tipo aquele vírus que ataca mais e, tipo, as mortes são de pessoas que já estavam debilitadas e que provavelmente iriam ser um gasto aí grande para esse. Enfim, eu não vou. Coloca aí o chapéu conspiracional, mas é um vírus que é meio um acelerador aí de um processo que demoraria anos e que custaria dinheiro para alguns, né? E o rombo da Previdência também, né? Você resolve exato, de todo mundo, você resolve várias coisas, enfim. Paulo Guedes. Olha, se for pensar no cu e bono, aí eu vou falar só um negócio. Aí. Se é por aí, as empresas de saúde foram num nível de burrice, porque assim, a grande maioria das pessoas que vão ficar internadas no hospital, vão receber tratamento e o seguro vai ter que pagar, elas não vão morrer. A grande maioria. E ainda mais, esse é um vírus que, para quem atinge o estado grave da doença e que se recupera, tá dando tendência de que ele vai deixar rastro no corpo, que vai fazer com que a pessoa ainda viva um bom tempo, mas com probleminhas. Ele não é um vírus sei lá, se fosse pensar até no Ebola, que assim, ele pegou uma turma, ele mata tão rápido que é só você fechar a cidade que ele não tem tempo nem de sair. Porque assim, eles vão gastar muito dinheiro com isso, porque a maioria das pessoas que pegar esse vírus não vai morrer. A maioria das pessoas que tem comorbidades, a maioria não vai morrer. A porcentagem só aumenta para 15%. Ela passa de 1 para 15. Mas a maioria, ela continua viva. E vai ficar viva por um tempo. Então, assim, se foi uma estratégia de conspiração de empresa de saúde, meu Deus do céu, eu não quero esse cara nem jogando truco comigo. Provavelmente não foi, então, não, é verdade. Para uma empresa de saúde, é melhor você vivo do que morto. Você vivo não, mas tô falando, se ela cria o vírus, ela cria gasto para ela também. Porque ela vai ter que pagar a sua estadia. Se deixa sequela e tal, Se Exato. tem sequela, não faz sentido. Agora, especialmente mais jovens. Mas quem paga essa estadia, se não sou eu no hospital pagando, o SUS que eu também estou pagando indiretamente. Eu estou só falando em relação ao gasto do plano de saúde. Ele ganha mais dinheiro não fazendo isso. Você vai continuar pagando o plano de saúde. Não te deixando doente. Exatamente. Certo. Agora vamos falar de possíveis impactos aí que a gente já está vendo na nossa sociedade, né? Ou seja, processos que vinham devagar e que com esse gatilho aí estão sendo acelerados de uma maneira absurda. Por exemplo, ensino à distância, pessoal tendo que... Ou seja, me parece absurdo, em 2020, a galera ter que se locomover e gastar horas do seu dia para ir trabalhar num lugar, ou pior, trabalhar num coworking, né? Coworking, trabalha de casa, né? Trabalha de onde você quiser, você não precisa ir para um coworking para trabalhar, para conversar com as pessoas, conversa por WhatsApp, é verdade. Mas eu acho que, de fato, ele está acelerando o processo, a pessoa está descobrindo que podia fazer um trabalho em casa, ou mesmo, não precisa nem ser em casa, a pessoa podia ir até o parque da frente da casa e fazer o trabalho de lá, podia ir num lugar, porque a casa tem isso, quer queira, quer não, eu estou na minha casa, nesse lugar alternativo do universo, eu deixei meus cachorros fechados, porque senão eu não consigo falar com ninguém. Eu vim aqui para a área aberta, porque eu tenho a sorte de ter uma casa com espaço para eu poder ter uma área livre para ficar quieto. Muita gente não tem. E aí acho que o coworking faz sentido, ou um lugar público com um acesso à internet boa e tal, faz sentido você ter. Mas, de fato, isso acelerou esse processo. Uma coisa só que eu ia comentar, muito louca, pelo menos do exemplo que eu consigo ter do caso brasileiro, é que as pessoas passaram a usar máscara e ficar quietos aqui quando formadores de opinião, vamos dizer assim, começaram a falar.
porque não É foi... peer pressure. Porque o que não mais foi... funciona. Porque Big aqui... Brother. E não, é que o governo falou para... Desculpa falar o lugar aqui. Sei que vocês evitam, mas... o governo falou para ficar em casa e usar máscara. E a gente é tão despossuído do governo brasileiro, a gente não possui o governo brasileiro, a gente não tá nem aí porque essas merda falam. Nesse sentido, as pessoas, num primeiro momento, cara, foram ouvir quando isso virou uma pressão, eu acho que mais a ver com uma questão privada do que com uma questão pública. Virou uma questão que aparecer, como o nosso amigo Caco, que já veio aqui no programa de vocês, no Bitcoin Connection aqui, e foi uma das pessoas que, por exemplo, está agregando informação, dando informação e sendo muito escutada. Sim. Né? E tem questões... Fala, e não tem nenhum rabo preso com o governo, por exemplo. Sim. Que é um ótimo exemplo de como realmente, né, às vezes o privado, o individual, o seu grupo, as pessoas que você confia, né, ou as personalidades que você confia são muito mais eficazes do que, né, um governo. A informação descentralizada, ela acaba chegando mais rápido e até a informação, como é que chama, assimétrica, né? O pessoal que escutou antes, que entrou em contato com pessoas de confiança antes e falou, não, tô usando máscara há 3 meses já. Tipo, eu era o cara que chegava no supermercado com a máscara, os caras ficavam olhando estranho, assim, porque eu tô em isolamento social há 4 anos, esse cara tá doente. Esse cara tá doente. Eu sou um pouco da vanguarda do isolamento também. Eu gosto de ficar na minha casa. Mas tem uma coisa que eu acho que é das projeções que isso pode ser bom, que é isso que chamo de urso. Eu esqueci o nome. É o urso Dove. É o Beat Dove. Dove, falou que eu acho super importante, que é uma coisa de esse cuidado dos seus, né? De quem está em volta, de quem está perto, de você ter cuidado na hora de dar uma informação, ou cuidado de não espirrar na cara de alguém, de muito cedo já passar a usar máscara, essa pressão pública do mundo não usando máscara, não interferir um pouco na atuação e você falar de certa forma. E também ela vai gerar uma coisa que por exemplo, cara, você tem que saber, por conta desse vírus, e é bom saber, e não só por medo, mas por cuidado, se teu vizinho tá bem, se ele tem as coisas necessárias para se proteger, porque ao mesmo tempo ele me protege. Se as pessoas que estão à minha volta, ou mesmo muitas vezes, fazia tempo, isso eu revivi. Embora eu nunca tenha perdido isso, mas revivi de quantidade, de ligar para alguém, para algum amigo, sem ter um combinado para fazer, ligar e falar assim, e aí, como você tá? Tipo, uma preocupação legítima. Eu nunca deixei de fazer isso, mas eu aumentei isso, pelo menos. E eu sei de muita gente que deixou de fazer isso e está voltando a fazer, que é um contato real, assim. Quer queira, quer não, a gente está um pouco mais livre dessa amarra também, que é o trabalho, que é de ficar focando no trabalho e focando porque eu tenho que gerar, porque eu tenho que fazer, eu tenho que produzir, e a minha vida só vai acontecer depois que eu gerar e produzir, e a minha vida acaba virando inútil, porque ela não tem validade onde eu vivo, ela só tem validade num futuro que talvez não chegue, né? Então fica uma coisa muito estranha. Permitiu vários momentos de pensamento. Tem uma dúvida? Tenho. Na verdade é um paralelo a isso que você está falando. A gente pode, entendeu? Parar e ver como a vida vai estar daqui a 3, 4 meses. Mas tem gente que não pode parar, né? Esse pessoal pode até estar se aproximando dos amigos, mas está desesperado por outro lado. Cara, eu vou falar para você, sinceramente, eu não posso parar. Esse mês eu não vou ter dinheiro para pagar meu aluguel. Aqui não teve uma negociação de aluguel ainda. Eu não posso parar. E eu tô falando, eu simplesmente não tenho nada marcado de show, de evento musical, e que é a maior parte do meu ganho, porque eu toco profissionalmente faz 20 anos, mais de 20 anos, faz 21 anos esse ano que eu toco profissionalmente. Eu não tenho previsão disso até pelo menos até dezembro, saca? Eu tenho trabalho com a marcenaria
que é um trabalho que eu adoro fazer, mas ele não é o meu desejo, ele não me faz sentir bem, e eu também não tenho uma equipe, por exemplo, para produzir objetos, e também não tenho um nome de designer para vender um objeto menor caro e tal. Eu tô falando, eu não poder parar por esse tempo todo, eu não posso. Mas, ao mesmo tempo, também me serviu, e eu não sei como eu vou resolver esse problema, tá? Mesmo, até agora eu não sei. Eu estou vendo com a minha mulher, estou vendo alternativas de e-commerce e tal, mas mesmo assim, o meu padrão de vida acostumado com o que eu ganhava tocando, ou com música, ou com gravação, produção para teatro, caralho, principalmente tocando muito para empresa e fazendo esses eventos corporativos super esquisitos, que a gente pode depois falar só sobre isso, ganhava bem, tá ligado? E de repente isso virou zero. Não é que eu vou receber depois, e também não vou entrar nesse plano do governo agora, porque eu acho que tem gente que precisa mais que eu desses 600 conto, saca? Eu vou tentar dar meu jeito, vou juntar os amigos, vou fazer uma vaquinha, depois eu vou pagando com faca, sei lá o que eu vou fazer. Você falando disso, eu vejo duas coisas que podem ser... Mas eu não preciso nem ir tão longe, só para não ter alternativa, sim, sim. Tá? Nesse sentido que eu tô falando. Sim, eu acho que aí você falou de um ponto, eu vejo duas vertentes aí que podem estar preocupando muita gente. Uma é a questão do fim de determinados trabalhos, né? Ou seja, você como músico, cara, pode ser, não sei, mas pode ser que não por uma questão governamental, um decreto que proíba shows e aglomerações grandes, mas pode ser que as pessoas, que tem essa mudança cultural e que as pessoas não queiram mais participar de aglomerações de shows, né? Então, e que esse tipo de evento suma e que vire tudo online por streaming, por exemplo, né? Esse é um ponto. E tem uma outra questão que acho que o Dov pode falar um pouco, pode interessar, que é o receio do que vai acontecer daqui para frente com relação à espionagem das pessoas, né? Ou seja, já alguns governos que já têm monitoramento aí do celular das pessoas, para onde elas estão indo, de usar ferramentas ainda mais precisas para ver para onde determinado indivíduo está indo, com quem ele está interagindo, que lugares que ele está frequentando, ainda mais do que já tem hoje, né? Se ele fala de assuntos permitidos. Mais controle exatamente, mais controles de fronteiras, ou seja, a gente não sabe, né? Tá todo mundo achando que depois do confinamento vai tudo voltar ao normal, todo mundo vai para o aeroporto, põe seu passaporte e tal, e vai viajar. Não sabemos como vai ser isso. Eu acho que o que a gente chama de normal, eu acho que não vai rolar. Eu acho que isso é um risco bizarro e governos, no geral, e também instituições privadas, que muitas vezes são quem monitoram essas pessoas e tal, e repassam esses dados, né? Eu acho que, no geral, se utilizam da construção do medo para virar uma ideia de que as pessoas preferem perder liberdades, né? Eu acho que isso é um risco brutal. Eu não vou eu não vou me arriscar a fazer uma previsão disso, porque eu acho que eu estaria sendo muito leviano sobre como isso vai resolver. Isso daí é uma preocupação a longo prazo, enquanto o comentário sobre o desespero das pessoas que não podem parar tem a ver com o curto prazo, que é isso. Eu pensei tudo isso já, que daqui a pouco, mesmo que voltem a ter as aglomerações daqui a um tempo, os shows, o caralho, a gente ainda vai ter que organizar nesse período como que vai monetizar, como que vai transformar em dinheiro, como que a gente vai fazer, porque até os artistas já consagrados e tal, eles têm feito umas apresentações com uma qualidade técnica de áudio muito ruim ainda. Não tá tendo um preparo para isso. Obviamente, eu acho que vai vir, mas a preocupação que eu falo preocupação que eu falo desse negócio é porque ainda pensa assim, isso no mainstream já vai levar um tempinho para começar a render dinheiro de um jeito legal. Se você abrir esse espaço para os independentes, para os autônomos nesse sentido, isso vai demorar ainda mais ainda. E o desespero, o não parar, é isso que eu estou te falando, que eu não vou ter dinheiro. E isso é quase certo para pagar o meu aluguel neste mês que vem, porque eu já estou parado. Faz 3 semanas
E acabou sendo 2 semanas antes do meu aluguel que estava para vencer, então meu dinheiro foi em comida para os cachorros, em as coisas aqui para a gente ter na casa, e também eu comprei uma matéria-prima para fazer coisa e começar a tentar vender pela internet, tá? Então, assim, muito provavelmente eu não vou ter daqui 2 semanas o dinheiro para pagar esse mês do aluguel. Não tendo esse mês, sem saber exatamente como serão essas negociações, são mais 4 semanas que nada desses projetos vão estar reorganizados para monetizar tão bem. Eu já vou ter 2 aluguéis para me preocupar. Eu, sinceramente, como tá todo mundo fudido, essa parte é que eu tô levando de um jeito mais leve. Porque, bicho, é isso aí, e se eu tiver que me fuder por causa disso, eu vendo meus equipamentos, minhas aparelhagens, e eu vou ter um tempo de grana no bolso, pelo menos, até reconstruir essas ações. E não tem o menor problema, isso você sabe muito bem, em reconstruir as coisas. Mesmo no modo de construir a vida e tal. Já faço esse monte de coisa, sou essa metralhadora giratória, porque eu troquei a minha vida nesse sentido várias vezes, né? De foco de ação. A única coisa que não mudou muito é o fato de que o meu negócio é tocar, fazer som e tocar ao vivo, cara. Eu sou um músico de palco, eu sempre fui. Para mim, isso é a parte mais treta dessa história. É uma reorganização. Inclusive, pelo menos a minha terapeuta foi muito gente fina e ela não está preocupada com o dinheiro durante a crise. Falou assim, eu não vou nem pensar se estão me devendo ou não. Quando acabar, a gente decide como vai fazer. Porque, para mim, é o jeito que eu amo de negociação, que o Alan falou, que eu acho genial, que só sabe precificar uma coisa aquele indivíduo no instante da troca. Que eu acho que é mais ou menos o que ela está fazendo e é o que eu faço com a marcenaria. Exato. Eu sempre fui dono da minha empresa, se eu pensar assim, seja a banda, seja os outros shows, né? Sim, perfeito, Zé. E Alan, você acha que você está otimista com esse futuro breve pós-crise? Coincidência você me perguntar isso agora. Eu estava pensando agora que o Zé estava falando. Eu estava pensando, mundo pessimista, né? Não você especialmente, Zé, mas eu estou vendo que o pessoal está numa energia pessimista vindo aí como uma onda, né? E para mim, pelo menos, a gente tá entrando numa primavera. Está entrando numa época que vai ser gloriosa, vai ser ruim, claro, a gente não pode curar a doença sem sofrer, mas eu acho que o que vai vir disso aí vai ser maravilhoso, vão ser 100 anos de maravilhas. Depois, Você está falando isso porque coisas que já deveriam ter acontecido, como por exemplo, eu falei desde no o próprio começo, Bitcoin, que é já algo que existe, até coisas que virão da limitação. Eu acho que ele tem um embasamento, que talvez nem seja o que ele esteja pensando agora, mas ele passe a usar isso. Se você parar para pensar, coisas. Saneamento básico, tá? Esgoto só existiu de fato, de forma geral, na Europa, depois da peste. Entendeu? Nesse sentido, também tem muita coisa. Cadeia de suprimentos, agora provavelmente vai ter um outro processo também para ser distribuído, para ser armazenado, para ser transportado. O meu desespero, ou a minha parte pessimista, ela não tá no longo prazo. Ela tá nessa coisa assim, puta, que caralho eu vou fazer? Mas tô falando uma boa, eu ainda não tô me fudendo pra sofrer de antecipação. Tá tudo bem aqui. Mas a longo prazo, sinceramente, eu sei, esse conceito positivista de ordem e progresso, né? Ele é um conceito absolutamente equivocado, porque se você tem ordem, você tem estagnação. O progresso, ele é naturalmente vindo de uma desordem, né? De um momento, até vamos fazer uma alegoria do passo. Quando você está parado com os 2 pés, você está seguro e completamente na ordem, sem progresso. Quando você estica o pé para dar o passo, até você completar o passo, você está num momento de desordem e desequilíbrio. Quando você encosta o outro pé no chão, é que de fato você tem o progresso. Você precisa desse estado de suspensão. Você tem que tomar um cuidado para não virar caos, que seria o passo longo demais, que não vai ser progresso, vai ser um espacate horrível com as bolas doendo. Não é por isso que é ordem e progresso, que os caras falam, dá o passo e depois pisa no chão, dá o passo então, e depois pisa... aí não. Assim, eu tô só viajando. É assim, é que eu acho que nesse sentido, ordem e progresso, eu acho que ele é um pouco, porque esse passo, esse momento de que você vai chegar no progresso, ele é um momento de desordem. Se você parar com o pé lá em cima, você não está ordenado. E só essa desordem é que vai fazer você chegar.
Então seria Você desordem e precisa, progresso, certo? você precisa... não é certo nem errado, tu fez uma Não, alegoria. tipo, filosoficamente falando. Eu acho, na natureza, você tem concordo. exatamente essas revoluções, Concordo naturalmente também. falando, vindo Claro. disso. Concordo. Tem um negócio que fala assim, ó, a corda bamba, né? Tem um texto, um filósofo famoso e tal, que é o equilibrista. O equilibrista, ele é o cara que vive nesse limite entre a tranquilidade e o caos, porque a linha que ele anda é muito fina, né? Então, Uhum. assim, que a gente tem que conseguir dosar isso. A gente não pode dar um salto tão alto que o nosso desequilíbrio, que é esse momento do ar, impeça a nossa volta para o chão. Mas se a gente só ficar no chão, que seria a ordem, a gente também não pula para lugar nenhum. É nesse sentido. Eu não estou dizendo que tem que ser uma zorra. Tem que tomar cuidado e não transformar desordem em um sinônimo de bagunça, né? De caos. Eu acho que a ordem é espontânea. Ela é um resultado que acaba sendo atingido pelo equilíbrio da vontade de não ficar causando o tempo todo das pessoas. Cara, é aquela ideia de que a todo momento eu tô planejando o meu próximo erro. Né? Pois é. Às vezes dá certo, mas sempre tem a chance de dar errado. Perfeito, É um pouco perfeito. nesse sentido, assim. E eu acho que, por exemplo, essa coisa que eu citei, de você ter um cuidado com o vizinho, ou esse carinho com as pessoas, que eu acho que muita gente está retomando, eu acho que, por exemplo, isso a longo prazo é um sinal extremamente positivo para a gente poder ser mais indivíduo e menos grupo amorfo. E começar a enxergar o outro como um reflexo de fato do que eu sou e do que eu posso ser, e não enxergar o outro como alguém que está fora. Eu acho que é aí que o Alan fala que ele vê uma primavera. É justamente Isso nesse eu ponto também, concordo né, em Alan? absoluto com ele, em absoluto. Sobre as previsões de tempo, há quem diga agosto, setembro, há quem amplie mais, há quem... Ninguém Cara, sabe. Né? eu vi a pior alternativa de todas, o pessoal fala que é mais ou menos 2 anos. Não de isolamento Eu absoluto, duvido que isso aconteça na prática, sabia? mas entre fechamentos e aberturas. Por exemplo, abre por um tempo e trava. Sim, entendi. Mas eu acho que isso Mas tudo acho que não vai acontecer. Eu espero que não aconteça. Se o espaço for mais ou menos fechado, se vaporizar tudo com THC, morre tudo que é vírus. Eu fiquei sabendo. Não tem erro. O show não vai ter problema. Nossa, que vontade! Ó, só uma coisa. Remédio eficaz, e não era piada. Olha lá, é verdade. Era lavar as mãos com cachaça com limão na época da gripe espanhola. Olha lá. E beber uísque com gengibre. Ajuda, é tudo isso ajuda. Tipo álcool gel. Que louco. É o uísque gel. Também deve dar uma Uísque gel. ajudadinha. Muito bom. Então, gente, acho que é isso, viu? Valeu, vai começar Zé. a chover. Muito obrigado, bom. meu. Valeu, Muito obrigado, Muito meu. bom, É meu. nóis, mano. Quando sair for publicado, eu te Daqui mando um o link. tempo, se vocês permitirem, a gente faz uma parte 2 para Com ver já um pouco certeza. das previsões que a gente fez, ver o que aconteceu.